Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e eu desejo que todos tenham tido uma excelente semana. Mais uma vez eu agradeço pela audiência de vocês. Mais uma live, mais um encontro, mais um convidado, mais um tema. E, gente, esse tema de hoje é forte. Não que os outros não tenham sido, mas esse tema é um tema assim diferente de tudo que eu imaginava que eu fosse trazer no primeiro momento nessas lives. Porque partiu de uma conversa com uma querida amiga, Clotilde, que infelizmente não vai estar aqui conosco hoje na live, mas tudo correndo bem, ela vai estar conosco acompanhando a live. E a gente está trazendo um convidado muito especial. É um convidado que vai falar conosco a respeito dessas mudanças do mundo do trabalho. Para quem não me conhece, Carino Shoa, pesquisador em qualidade de vida no trabalho, e uma pessoa que tem batalhado bastante para que a gente possa entender como esse mundo vai ficar configurado a partir do momento em que essa pandemia, pelo menos diminuir, já que ninguém está falando muito nessa coisa de passar, não é? Mas vamos pensar que ela vai diminuir. O nosso convidado de hoje é meu conterrâneo, é da minha terra, é de Santos. Tem uma empresa de logística, já está conosco, inclusive, entrou aqui agora, vou chamá-lo para ele poder se apresentar melhor. Ele tem uma empresa de logística em Santos, muita experiência na área de comércio exterior e está trazendo para a gente algumas questões que são consideradas super importantes, porque vejam, vivemos num mundo globalizado, não é, Daniel? Boa noite, seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui, Daniel Alves, diretor da AMS Log. Me corrija se eu estiver errado, Daniel. Boa Tá noite. correto, tá correto, tá correto. Obrigado pelo convite. Todo mundo consegue nos ouvir bem? Se alguém não estiver ouvindo, dá um alô aí nos comentários. Daniel, os comentários ficam abertos porque, como eu falei com você, a nossa live ela é muito orgânica e o povo adora participar. Então, eu quero desejar uma boa noite novamente, não só para você, mas para todo mundo que está entrando, pessoal da nossa audiência, tanto minha quanto sua, que vai nos prestigiar hoje aqui e com certeza teremos um encontro, um bate-papo descontraído sobre um dos assuntos mais badalados do momento. Afinal de contas, como é que vai ficar o comércio exterior? Como é que a gente vai trabalhar essa ideia de importação e exportação dentro desse novo cenário? Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história, falasse um pouquinho de você, e aí a gente vai conversando até às 9h30, todo mundo junto. A palavra é contigo, Daniel. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Realmente está correto. A nossa empresa é a AMS Transportes Internacionais. Nós temos duas empresas, aliás. Nós temos uma de logística, que é a AMS, e a outra que é a Acordar, que é uma trading company, comercial importadora e exportadora. Então, ora nós fazemos a parte burocrática, a parte de logística, e ora nós estamos no papel do importador. Então, a gente conhece bem esse segmento, a gente sabe todas as dores do importador e do exportador. Eu tenho 56 anos, 36 no comércio exterior. Trabalhei em poucas empresas, trabalhei em 4. As duas últimas delas, 13 anos em cada uma. E a gente vai juntando experiência, né? E passando por várias dificuldades, várias crises aí. E vai se adaptando, vai melhorando, se reinventando. E o comércio exterior realmente teve um papel fundamental, né? Tivemos diversas dificuldades desde janeiro. Não sei se já está na hora de falar sobre isso, mas você Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. À medida que as perguntas forem chegando, a gente vai interrompendo a sua fala para poder fazer as perguntas dos nossos espectadores. Eu quero ver se eu consigo passar alguma coisa nova, né? Alguma coisa que seja diferente aí, que seja novidade para alguém. Porque essas notícias estão todos os dias nas televisões, está todo mundo em casa assistindo notícias e já estão de saco cheio de saber sobre pandemia, sobre Covid. Bom, mas a crise, todo mundo sabe, começou em janeiro, né?
haveria um feriado chinês, houve, né? Dia 25 de janeiro ia começar, era para ter sido por uma semana, devido à pandemia, ele se estendeu por mais 30 dias, então nós ficamos em torno de 30, 40 dias sem ter mercadorias produzidas na China, e a falta de gente para produzir desabasteceu não só o Brasil, o mundo todo ficou desabastecido. E nós tivemos que buscar outros mercados, buscar clientes da Europa, por exemplo, dos Estados Unidos, América Latina. Então, de uma dificuldade faz com que a gente se mova, que a gente saia da zona de conforto e vai buscar novas frentes. E foi isso que aconteceu. Eu lidero uma equipe de 26 pessoas. Nós tivemos 4, 5 pessoas que preferiram ficar no escritório. As outras todas ficaram em home office. Agradecer a colaboração de todo o nosso pessoal, aproveitando, né? Alguns já vi que estão online. E foi uma linha de frente. Essas pessoas que se expuseram, estiveram lá no dia a dia, correndo riscos, né? Elas foram para o escritório e nos ajudaram. Deu um suporte legal para nós. E nós, em home office, cada um a seu jeito, teve que se adaptar. A empresa tentou ajudar o máximo que pôde, seja fornecendo algum tipo de material, condições para a pessoa poder se conectar, poder ter um bom trabalho, né? A gente está acostumado muito a mexer com papéis e ficar em casa você já não tinha mais os papéis, então foi uma transição estranha no começo, depois a gente se adaptou e foi ficando legal, e acho que hoje tem uns que até preferem ficar em casa. Eu, particularmente, prefiro estar no escritório, ter a minha rotina certa, tomar um cafezinho na hora certa. Com certeza. Então, para uns é bom, para outros nem tanto. Uns gostam, outros gostam um pouco menos. Enfim, mas eu trabalho na parte comercial. Então, a minha vida afetou consideravelmente. Nossa. Então, nós vivíamos viajando, né? Toda semana a gente viajava, seja no estado de São Paulo, pelo interior do estado de São Paulo, seja em outros estados. A gente tem clientes em Manaus, em Vitória, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná. Então, a gente, vira e mexe, a gente estava viajando, visitando esses clientes. Já fizemos viagens internacionais também, já fomos para Angola, para Alemanha, para a China. A China até visitamos uma feira, maior feira do mundo, né? A Canton Fair. E nessas viagens, a gente são muitas experiências, muitos quilômetros rodados, muitas multas que a gente tomou aí na estrada. Já tive que renovar minha carteira umas 3 vezes. Então, Nossa. uma novidade é que a minha carteira está sem multa. Eu estou sem tomar multa tem 5 meses. Olha, pelo menos alguma coisa boa nessa história. Exato. Já temos aqui a participação, a Clotilde Souza, com uma pergunta. Posso começar te perguntando isso? Ai, meu Deus. Clotilde, que também é da área de comércio exterior, ela pergunta o seguinte: na nossa área, para você, Daniel, quais são os maiores entraves que você acredita que atrapalha? Então a gente já começa pelas dificuldades, depois a gente fala das coisas boas. Então, vamos fazer cronologicamente. Eu estava até conversando agora há pouco com a minha filha, que trabalha com a gente também. No começo, a China parou de produzir. Houve um favorecimento para as exportações nossas naquele momento. A China precisou de muitos artigos para combater o vírus. E ela se recorreu a vários países, eu creio. E o Brasil foi um deles. O Brasil exportou diversos materiais, máscaras, luvas, utensílios para que eles pudessem combater o vírus.
Em determinado momento, o vírus saiu de lá e foi para a Europa. Conseguimos fazer algumas coisas para a Europa. Quando ele veio para o Brasil, já se inverteu as posições. O Brasil já proibiu que nós exportássemos. Esse material era de muita necessidade para nós. Então, o governo cancelou diversos embarques. Tivemos embarques nossos prontos para embarcar e foram rejeitados pela Receita. Por outro lado, o Brasil reduziu os impostos de produtos para favorecer a entrada de produtos para combater. Aí foi a vez da China nos ajudar. Trouxemos diversas importações aéreas para combater o vírus e algumas outras continuaram. Só que reduziu muito a quantidade de navios e de aviões. Não havia tanta mercadoria a ponto de se encher o navio e não era viável o navio vir vazio. O que aconteceu? A China, parando de produzir, reduzindo os embarques, fez com que sobrasse muito equipamentos, muitos containers ficaram na China. E os containers não girando, eles fazem falta em outro lugar. O Brasil tinha exportações, tem exportações e tem escassez de container. Os containers não estão retornando. Então, isso tudo afeta. Às vezes você tem dificuldades de fazer a reserva de praça, de fazer o frete, vender o frete marítimo, por falta de equipamento. Muitas vezes não tem espaço nos navios. Nós recentemente estamos com uma safra grande de açúcar para os Estados Unidos. Essa rota dos Estados Unidos está congestionada. Muitos clientes querendo embarcar e não tem espaço. Tem espaço para agosto, para setembro, outubro. Enfim, está uma reviravolta no mercado. E voltando a falar da parte comercial, nós tivemos que nos reinventar, fazer reuniões, sim, mas em home office. Então, tivemos diversas plataformas, né, de reuniões virtuais e, de certa forma, isso foi bom, porque você faz mais reuniões num dia, você consegue estar em Minas Gerais, no Paraná e Rio de Janeiro no mesmo dia, é tudo virtual. Há uma economia de tempo, há uma economia o custo mesmo da viagem, né? Você não precisa comprar uma passagem aérea, você não precisa tomar as multas que eu tomava. Então, foi melhorando. A gente foi se adaptando, os clientes foram aceitando, né? Alguns cotaram, alguns fecharam, entraram novos clientes para nós. Então, a gente recolocou pessoas, empresas, nesse espaço que sobrou. Então, a gente prevê que após pandemia, nós vamos estar numa situação muito melhor, porque nós conseguimos manter um bom nível de trabalho e a tendência é todo mundo voltar a comprar. Tem até uma pergunta aqui, se você me permite, eu vou te interromper um pouquinho. A Márcia Ribeiro, que ela é gestora de risco, tem uma experiência muito ampla nessa área, já foi também nossa entrevistada. Eu quero mais uma vez agradecer a todos que estão aqui, que já estiveram conosco também sendo entrevistados, a Márcia Ribeiro, o Halil Ghazali, que falou da área de tecnologia. Gente, vamos mandando os coraçõezinhos, apertem os coraçõezinhos, porque aí essa live fica super bem cotada para todas as redes sociais. E quem quiser, chama os amigos, aperta no aviãozinho e manda para o colega para assistir. A Márcia está perguntando aqui, para os leigos, o Daniel pode explicar qual é o objeto do trabalho? Então, assim, antes que o Daniel fale, o objetivo pelo qual eu trouxe o Daniel, na verdade, foi um convite feito pela Clotilde, que é uma querida, que também é da área de comércio exterior. Eu quero agradecer por essa intermediação, as conexões sempre muito bem-vindas. O Daniel ele veio falar para a gente sobre a questão do comércio exterior. Quando a gente pensa no mundo do trabalho, as mudanças que acontecem no mundo do trabalho, e aí o Daniel me corrija se eu estiver errada, elas acontecem em todo lugar. E com a pandemia, essa globalização se mostrou mais evidente.
Quando a gente compra alguma coisa que recebe em casa, e nós tivemos muito problema por conta, por exemplo, dos correios no período da pandemia, ainda estamos tendo muitos atrasos, as coisas não chegam e todo mundo reclamando. Exato. Obviamente que quando alguma coisa chega na sua casa, principalmente produtos importados, que foi uma coisa que a gente passou a adquirir com muita frequência, não passa pela nossa cabeça toda a logística, todo o trabalho, tudo aquilo que envolve esse produto chegar até na sua mão. Você sabe que você compra fora, mas você muitas vezes não para pensar como isso vem até a sua casa com a maior segurança, com a maior tranquilidade, com toda a responsabilidade. E o Daniel, assim como a nossa amiga Clotilde e outras pessoas que também estão nos assistindo, são pessoas que fazem todo esse processo com muita segurança, com muita tranquilidade, às vezes com um pouquinho assim, um pouquinho mais turbulência, porque é um porto que de repente não foi no dia certo, um avião que não chegou, alguma coisa desse tipo. E são pessoas como o Daniel e tantas outras pessoas que estão aqui nos assistindo e que trabalham na área de comércio exterior, que fazem com que as coisas que estão lá fora cheguem até a nossa casa com mais segurança. Então, Daniel, se você puder voltar um pouquinho e falar sobre todo esse panorama que eu falei de maneira tão singela, porque eu não sou da área, eu deixo para você, profissional da área, explicar um pouco melhor como é que essa logística é feita, porque aparentemente todo mundo sabe, mas eu, por exemplo, aprendi muito conversando com o Daniel e com a Clotilde. É relativamente simples, né? Existe um comprador e um vendedor. O Brasil, como um comprador, o importador negocia lá fora com a empresa que fornece. Nossa empresa traz a mercadoria porta a porta. Nós somos agentes de carga marítimo, aéreo, despachante aduaneiro e transportadora rodoviária. Então, o cliente negociou os preços lá com a empresa que vende. Ele passa para nós o pedido, ele passa para nós a fatura comercial, e daí em diante, ele nos coloca em contato, né, com a empresa. Daí em diante, nós cuidamos da operação para ele. Nós vamos acompanhar a produção da carga, nós vamos acompanhar a entrega, nós vamos fazer a reserva do navio no prazo que a carga vai ficar pronta. Então, tem que ter todo esse sincronismo para que tudo ocorra com o menor custo possível. Porque se você não pode chegar com a carga antes, nem bem antes, nem depois. Tem que chegar na hora certa. Tem um período exato para você entrar com a carga no terminal. Então, existe a empresa que faz o transporte rodoviário na origem. Existe o nosso parceiro lá, o nosso agente, que nos representa, seja na China, nos Estados Unidos, qualquer país da Europa. Nós temos esses parceiros. Esses parceiros, eles já são escolhidos previamente, eles já foram testados. Na China é um país continental, existem milhares de agentes, e cada um com a sua característica. Um é especializado no aéreo, o outro é especializado no marítimo, o outro em carga em container, o outro em carga consolidada, o outro é bom em couriers, né, em entregas expressas. Uns fazem desembaraço aduaneiro na origem, outros não fazem. Enfim, é uma série de particularidades que a gente vai testando, e a gente já tem uma carteira de agentes muito bem planejada, muito bem estudada. A carga chega no terminal, é feita uma reserva de praça, a gente vai informando aqui o cliente das previsões do navio. O navio atraca lá, é feita a papelada lá, né, o desembaraço aduaneiro lá na origem, a carga é embarcada. Se for carga consolidada, ela vai para dentro do container, é estufado o container, entregue para o terminal coloca no navio, o navio traz para cá e faz todo o caminho inverso. Tem que desovar o container, dar entrada na papelada junto à Receita, declarar todas as mercadorias que entraram. Tudo isso tem prazos, né? E a gente não pode fugir desses prazos para não pagar multas, né? E a gente confere as documentações, a gente auxilia o cliente passo a passo em tudo que ele precisa. A gente faz essa operação para nós também, né?
A nossa empresa de importação, ela traz cofres digitais e cadeiras, essas de escritório, cadeiras presidentes. Nossa. Então, a gente já tem o know-how, né? A gente conhece tudo o que acontece e todos os problemas que podem acontecer para minimizar. Olha, Daniel, muitas perguntas. Você até, quando nós estávamos conversando essa semana, você falou assim, eu acho que a gente vai falar rapidinho. A gente ficou conversando 45 minutos, eu, Daniel e Clotilde. Então, só para vocês terem uma ideia. Muitas perguntas chegando, muita gente parabenizando pelo tema. E aí a gente começa com algumas provocações. O Edinaldo Moura, ele faz uma pergunta para você. Como está sendo com relação aos pequenos clientes que são importadores? E aí, só para dar um panorama geral, para quem está nos assistindo, para quem está chegando agora, boa noite mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E a gente está falando sobre comércio exterior e as mudanças que existem neste mercado de trabalho e o impacto que isso causa em nós, enquanto consumidores. Então, estamos todos bem relacionados nessa cadeia. Quando ele pergunta isso, ele traz para a gente uma reflexão mais importante, que é justamente o fato de que hoje nós temos muitas pessoas que passaram a empreender, abriram empresas pequenas e que trabalham com esse segmento de importação e exportação. Então é interessante a pergunta dele, e ele pergunta justamente isso: como é que estão essas pessoas com toda essa pandemia, se eles estão tendo que se unir para poder fazer esse processo de importação? Como é que está funcionando isso, Daniel? O pequeno, como sempre, ele sempre sofre um pouco mais do que o grande, né? Ele sente a crise de uma maneira mais impactante do que a grande empresa. Com a falta, com a escassez de navios e aeronaves, os fretes aumentaram. É a lei da oferta e da procura. Os fretes aumentaram, foi encarecendo e, às vezes, inviabilizando até o embarque. Para complicar, também o dólar subiu muito. Sim. Então, o dólar chegou a 6, né? Hoje já está 5,20, mas nós saímos de 3, 4 para 6. Foi um acréscimo muito grande. Então, é ruim para uns, bom para outros. Se o dólar alto dificulta, não favorece a importação, ele melhora para a exportação. Você consegue obter mais recursos exportando. É que exportar nunca é tão rápido. Você não consegue desenvolver um mercado da noite para o dia. Então, isso não se reflete tão rapidamente, né? Mas a importação sofreu mais, os pequenos sofreram mais. E os pequenos trazem cargas consolidadas, eles juntam, principalmente no marítimo, né? Porque o aéreo acaba também sendo muito mais caro do que o marítimo. Então, o pequeno ele tem essa opção dele consolidar a carga junto com outros pequenos e vem num container cargas, às vezes, de 20, 30 importadores. E esse frete ele é rateado entre todos esses pequenos. É proporcional para a quantidade que cada um, obviamente, está trazendo. Ao tamanho da carga, o tamanho que ela ocupa dentro do container. Perfeito. A Marcele Moreira, ela fala sobre essas mudanças que estão acontecendo em todas as áreas, ou seja, trazer você, falar sobre comércio exterior é falar sobre a mudança do mercado e do mercado de trabalho além das fronteiras, porque você tem pessoas envolvidas no seu trabalho que estão distribuídas em todas as partes do mundo. Não só os clientes, obviamente, mas também os parceiros que trabalham com você, os despachantes, as pessoas que fazem toda a intermediação para que a carga saia daquele indivíduo que produz até o consumidor final, que somos nós. E tem várias provocações aqui. Você falou que não ia ter tantas perguntas, você se enganou. Bom, a Clotilde fala, explica um pouco como uma empresa pode importar seus produtos nesse momento, como é que é o passo a passo. Você já trouxe essa resposta, não é? Você já colocou todo o passo a passo, como é que a carga e como é que o produto chega até a nossa casa ou então até a empresa que vai distribuir no Brasil.
Isso é muito importante, principalmente num momento como esse, em que a gente está tendo tanta carga chegando, material de fora, com relação à questão hospitalar. Nós vivenciamos isso o tempo inteiro agora, faz parte do nosso dia a dia. Clotilde, se você tiver mais alguma coisa que não foi respondida, por favor, coloque novamente. A Márcia Ribeiro coloca para você aqui a questão da tua resposta. É um processo muito sensível esse que você faz. A Márcia trabalha com gestão de risco, então vocês com certeza também têm que fazer toda uma matriz de risco para poder saber se essa carga der algum problema no meio do caminho, como vocês podem fazer isso. Vocês têm esse procedimento? Como é que funciona isso em matéria de importação e exportação? Vocês fazem alguma matriz de risco? Como é que funciona isso? Só para a A gente poder gente entender melhor. a gente está sempre orientando o cliente a contratar o seguro, não tem dúvida. Em qualquer situação, você está com a sua carga segurada é muito importante. E muitas vezes você paga muito pouco para segurar a carga, né? E alguns clientes se arriscam e teimam em não contratar, ou acham que não é interessante. Mas sempre há riscos, né? E seguro é um mal necessário, né? Você paga para não Sim, usar. Você tem um carro que sim. você não quer que seu carro seja roubado ou batido, mas você paga para se garantir que ele vai ser arrumado, que ele vai ser restabelecido para você. Assim funciona numa importação. Você investe muito dinheiro, você paga o dinheiro, paga a mercadoria adiantada, você tem o dinheiro dos impostos também envolvidos. Então, é importante segurar a carga, né? Acontece só a título de curiosidade minha, de repente de mais alguém que está nos assistindo, acontece muita intercorrência, por exemplo, você está falando que tem gente que arrisca não fazer seguro, e o seguro sendo um mal necessário, principalmente se tratando de uma pessoa que compra de alguém que ele sequer conhece, a relação muitas vezes é feita à distância, online, e são vocês que vão garantir que essa carga chegue, mas pode haver algum tipo de intercorrência no meio do caminho. Existem muitas intercorrências, isso é menos comum? Como é que funciona isso no meio de vocês, assim, só para a gente poder entender melhor? Esse risco dele comprar de uma pessoa que não exista, uma pessoa que suma lá, isso já não tem seguro. Isso daí a pessoa tem que contratar alguém lá que vá visitar a empresa, que ateste que é idônea, né? Porque uma Uhum. vez que ela pagou para produzir a carga, porque normalmente você paga 30% para produzir a carga e 70% você paga na apresentação do documento que embarcou, do BL, né? Uhum. E o seguro que nós estamos falando é seguro do frete, do transporte internacional, entendeu? Se houver alguma avaria, algum sinistro na carga, a partir do momento que ela está entregue no terminal, no porto, para ser embarcada. Se ela pagou para alguém e essa pessoa sumiu, não produziu, aí o seguro não cobre, não existe seguro para isso. Para isso, ela tem que contratar uma pessoa antes para averiguar a fábrica e atestar que é uma empresa idônea. Sim. É como tudo, Se né? houve já sinistros, sim, a gente passa por isso daí quase que sempre. Já tivemos clientes que a carga simplesmente sumiu, não chegou, e ele não Nossa. tinha contratado o seguro, chegou a ter documento dizendo que a carga estava no navio, e na hora que desovou o container não apareceu a carga, sumiu a carga. Puxa vida, hein? E ele perdeu, infelizmente ele perdeu. Não teve como reaver, ele não tinha feito seguro. Se ele tivesse contratado, era a hora dele acionar o seguro e ele seria ressarcido. Então, mais uma vez, gente, como o Daniel bem elencou e a Márcia também falou isso na live, seguro é mais do que fundamental em todos os aspectos. A Bitpri, olha, eu vou começar a fazer as perguntas, porque por incrível que pareça, a gente já está na metade da live. A Bitpri pergunta aqui para você, qual segmento sentiu a maior queda na importação e na exportação durante a pandemia, assim, na tua visão e de acordo com aquilo que você movimenta? E já é uma mudança que a gente está colocando, né? Olha, no geral, eu creio que a grande maioria das empresas reduziram as importações. Em qualquer segmento, se a China parou de produzir, quando ela produziu, os preços aumentaram, os fretes aumentaram.
Então, houve um período que não havia mercadoria para você comprar, nós tínhamos encomenda e a fábrica estava fechada, não tinha funcionários trabalhando lá para produzir. Fez com que nós tivéssemos que ficar aqui desabastecidos, sem os nossos produtos, né? E quando embarcou num dólar muito alto, algo que nós não prevíamos, mas foi necessário. Todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está na mesma situação. Sim. E teve que arcar com essas surpresas, né? Esses prejuízos. Sim. Aliás, no dia que nós conversávamos, eu até comentei com você, e aí compartilho com todo mundo que eu falei assim, esse comércio exterior, essa coisa da importação e da exportação, foi um dos segmentos que sofreu, obviamente, a gente sabe que sofreu, mas em alguns outros aspectos foi muito beneficiado. Mas não restam dúvida que o segmento sofreu bastante por conta disso tudo que você acabou de colocar, a questão do dólar, a taxação, a dificuldade que as pessoas estão tendo em relação à produção e principalmente em relação à questão do transporte, né? Porque nós ficamos muito tempo sem aviões, sem absolutamente nada, o mundo Tá? parou. Mas teve Mais empresa que se perguntas, hein? beneficiou. Teve empresa que Sim, se claro. beneficiou, porque era da área médica. Então, teve gente que trouxe vacinas, teve gente que trouxe testes, máscaras, luvas, termômetros, aqueles de colocar no dedo, que eu não lembro mais o nome dele. Oxímetro, Isso, oxímetro. oxímetro, exato. Então, tudo isso daí foi um mercado novo também. Muita gente se aproveitou dessa situação e achou um nicho de mercado. E até hoje tem mercado para isso daí. Sim, sim. O Cadu, ele coloca, verdade, a logística internacional e nacional não pode parar, muito pelo contrário, é uma das aliadas das necessidades nesse período. E cá estamos nós para ajudar a necessidade dessa área. Então, parabéns aí para você que também desenvolve esse trabalho. Marcele Moreira, você conhece a Marcele Moreira? Por coincidência, conheço. Conhece? Porque É ela minha está filha. colocando aqui. Eu imaginei pelo sobrenome. Ela coloca aqui, cuidado com a demurrage dentation. Ó, e fez uma risadinha aqui, hein? A Aniceia, que é compradora, já colocou aqui que ela é compradora. Ela depende do seu trabalho. Esse comércio está sendo muito utilizado pelos comerciantes em geral, pois nesse transporte marítimo está sendo muito bem aceito por nós brasileiros, além da questão da segurança, ela coloca. Clotilde Souza, mesmo sendo uma pequena empresa, posso importar e exportar meus produtos? Por onde começar? É uma pergunta que ela sabe como funciona, mas é legal para você poder compartilhar, né? Você já pontuou algumas coisas, essa questão de juntar com outras pessoas para poder trazer a carga. Como é que você orienta, assim, se alguém quiser, por exemplo, alguém estiver assistindo a nossa live e quiser começar a fazer isso, Tá. de repente perdeu o emprego, vai montar uma empresa, quer começar a importar ou exportar alguma coisa, como é que ele pode fazer? Algumas pequenas dicas, só para poder ilustrar. A primeira coisa é anotar meu e-mail aí, meu telefone e entrar em contato com a gente. Por favor, gente, anotem, sigam o Daniel e também tem o perfil no Insta que é da empresa. Pode passar, Daniel, fala, porque aí no final a gente fala de novo, porque às vezes a live cai e aí a gente não tem tempo de falar. Pode Tá. falar. O e-mail é Vou até daniel@amslog.com.br. colocar. Daniel, arroba, amslog.com.br. Então vamos lá, Daniel, arroba, amslog.com.br. Isso. Pronto, gente, já Vamos está lá. aí, anota o e-mail. As instruções. O primeiro passo é o credenciamento junto à Receita Federal. Você tem que tirar o radar. O radar é um sistema que a Receita utiliza. E nós também fazemos isso daí. Nós tiramos esse radar. Existe radar que sai, radar expresso, até US$ 50.000, que sai de um dia para o outro, sai às vezes no mesmo dia. É muito rápido, simples. E você é um iniciante, você pode começar com esse radar e começar a fazer as suas operações, seja de importação ou de exportação. Você deve buscar um fornecedor lá fora, tem várias ferramentas para isso, tem o Alibaba, tem
se vocês quiserem alguma ajuda também. Nós temos clientes que também são empresas na China, que faz esse serviço também de buscar fornecedores. Aquela parte de arriscar comprar de alguém que some com o seu dinheiro, isso pode ser evitado se você contratar uma empresa para fazer esse trabalho lá na China. E nós temos clientes que fazem isso daí, fazem esse serviço. E o resto é conosco. Você nos habilita como seu despachante aduaneiro, a gente estando no radar também, credenciado para te representar, nós vamos fazer toda a operação de uma maneira simples, honesta, rápida, com bom atendimento, e você vai ter todos os custos. A gente faz estudos de viabilização também, algumas empresas nos contratam, a gente tem um valor muito baixo, muito barato, porque a gente quer ajudar as empresas a realmente empreender, a se tornar um grande, né? Então, a gente faz esse serviço também. Muito bom. Tenho amigos que já vieram me procurar, querendo fazer uma pesquisa de mercado. Nós fizemos isso. A gente compõe todos os custos, os impostos, busca uma maneira de viabilizar o negócio da pessoa. E se não der certo, nós vamos ser honestos também, vamos falar. Na verdade, quem vai decidir se vale a pena ou não é ela, né? Ela já tem o mercado no Brasil, ela sabe por quanto que ela tem que trazer a mercadoria dela. Olha, eu vou fazer aqui as pontuações, que começaram a chover perguntas aqui. E se a gente não fizer, eu não consigo responder todo mundo, depois as pessoas ficam tristes comigo, e com você também, né? A Jovina 7 coloca: com a pandemia, consequentemente, muitos setores diminuíram a mão de obra. Setores correlatos sem trabalhar, como está a situação do seguro e risco da carga no transporte marítimo, ou permanece igual? E aí essa pergunta você já respondeu, falando sobre essa questão da importância do seguro. Ela faz uma análise aqui, se permanece igual ou não, se mudou alguma coisa em relação a isso. Como está a situação do seguro e risco da carga no transporte marítimo, ou se permanece igual? O seguro da carga é o mesmo. Você tem que manter a tua carga segurada com a pandemia ou sem a pandemia, né? É importante você ter uma segurança de que não vai perder, a sua carga não vai desaparecer, que você não vai ter nenhum tipo de problema, algum tipo de sinistro. Acho que não muda muita coisa. É necessário sempre você contratar o seguro. Algumas empresas contratam, outras não contratam. Aí é de cada pessoa, de cada empresa. Clotilde Souza vem com mais uma pergunta. Você poderia explicar para o público que está nos assistindo por que a carga aérea, a logística é mais cara que a marítima? O aéreo ele tem a facilidade de você trazer a carga muito rápido, né? Dependendo do local, vem no mesmo dia. Então, em 3 dias, a 7 dias, vem da China. E o marítimo, você vem num navio que demora 32 dias, 30 dias. Então é o tempo que vai onerar, digamos assim, esse valor, né, na verdade. A passagem aérea é muito cara, né? Então, tudo que for via aéreo vai realmente ser mais caro. O Cadu faz uma pergunta, na verdade uma pergunta não, uma afirmação, e eu que vou fazer a pergunta. Ele fala assim: courrier aumentando na opção para pequenas importações. Daniel, explica pra gente o que é courrier. São remessas expressas, né? Nós temos algumas empresas que fazem esse tipo de serviço e, por falta de espaço em algumas aeronaves, muitos se utilizaram do courier, né? E esse courier também acabou encarecendo. Assim como a tarifa aérea subiu, o frete marítimo subiu, o courier também subiu o preço dele. Porque Ótimo. É lei da oferta e da procura. E o da courier é procura? utilizado mais para pequenos objetos, para objetos até 20, 40 quilos. Ele coloca aqui pequenas importações e exportações, não é isso? Exato, exato. Firmino Antônio, que é um advogado que também é formado na área de relações internacionais,
ele fala sobre o governo ter editado algumas medidas provisórias zerando o imposto de importação para aliviar um pouco os importadores. Isso aí, você já pincelou um pouquinho, mas ele reforça o quanto foi importante essa decisão, não é? Verdade. Isso beneficiou o comércio, obviamente, também, né? Sim, porque deixou o produto mais barato, né? Você Sim. tirando a carga tributária, faz com que você compita aqui no Brasil. Compita? Perfeito. Você possa competir. Isso, tá certo. A Márcia Ribeiro coloca pra gente aqui: já vivenciei sinistros grandes no setor elétrico com avarias nos equipamentos. Então ela ilustrou aquilo que você comentou anteriormente. Eu vou começar a fazer os comentários porque começou a chover muito comentário aqui. Uma parte mega importante: o seguro é um valor baixo em consideração ao total de sua carga, operação e responsabilidade perante o seu compromisso na logística, diz o Caduco E. É isso mesmo? Acho que é assim que fala. Todo mundo parabenizando, dando um monte de joinha, dizendo que a live está legal. Gente, coloquem muitos coraçõezinhos, hein? Márcia Ribeiro pergunta: houve redução de aquisição dos produtos chineses? Por conta, talvez, até do preconceito, por conta dessa confusão toda da pandemia? Não creio. Havia um boato, uma campanha de falarem aqui para consumir produtos nacionais, né? Há esse apelo realmente aqui no Brasil, a gente ouve falar disso, mas não sei, acho que no geral o que vai pesar mesmo é o preço. O produto chinês ele é muito mais barato, muito mais competitivo. Sim. O Brasil ainda não tem essa cultura nacionalista, né? Parece que o japonês ele é muito mais... ele prefere pagar mais caro no produto japonês do que num produto americano, Sim. Um produto chinês. É a cultura deles lá, de ajudar o próprio país. O Brasil não tem essa cultura. O Brasil vai no que for mais barato, infelizmente. Sim. Isso acaba favorecendo as fábricas de lá, né? Desculpa, te cortei. Mas realmente favorece muito as fábricas, e nós sabemos, assim, eu que pesquiso qualidade de vida no trabalho, e a gente tem percebido muitas mudanças no mundo inteiro por conta da pandemia, nós sabemos que também os produtos chineses, assim como em outros lugares do mundo, assim como, por exemplo, a oferta de serviço de telemarketing na Índia e tantos outros lugares que eu poderia citar aqui, eles se fazem mais baratos também pelo fato de você não ter legislações que possam proteger o trabalhador. Então, nós temos notícias assim muito tristes em relação à exploração do trabalhador, com o número de horas excessivas, com trabalho escravo ou análogo à escravidão, como aconteceu com a Apple, né? A Apple foi denunciada há um tempo atrás aí por conta disso. Então, a gente tem uma série de segmentos que se apropriam dessa mão de obra barata, chegando à escravidão e às vezes sendo escrava mesmo, como a gente tem várias denúncias em cortes internacionais, e isso começa também a sofrer uma mudança em matéria de comércio exterior, aí já falando da minha área, que é qualidade de vida no trabalho, porque com essa transparência que as redes sociais elas têm, as denúncias começaram a chegar com muito mais rapidez aonde elas deveriam. Então, China, isso talvez influencie, né? Imagina. Te interromper. Na China, por exemplo, eles não tinham legislação para controle de poluição. Então, você ia para cidades industrializadas lá, Xangai, Ningbo, Shenzhen, e você percebia nitidamente que o ar é muito poluído. E eles não estão preocupados com isso, com a qualidade do povo, da saúde. Eles queriam produzir. E isso faz com que as outras indústrias, americana, brasileira, europeias, tenha muito mais dificuldade no seu preço do produto, porque você tem controles, né, do ar, controle de poluição. E até mesmo de legislação trabalhista, né? Porque também. As pessoas muitas vezes, quando a gente faz uma comparação de legislação trabalhista, tem aí um advogado trabalhista na live, eu acredito que tem mais de um, talvez até tenha mais gente que trabalhe nessa área. Nós sabemos o quanto, muitas vezes, existe também uma interferência de cortes internacionais com relação à questão dos direitos do trabalhador, e isso interfere no final do produto, no preço final do produto, por exemplo. Porque quanto maiores os encargos,
quanto maior a legislação que traga direitos ao trabalhador e que não tenha uma tributação que seja, digamos assim, incentivada pelo governo no sentido de que você faça uma produção com qualidade e ao mesmo tempo oferece um direito ao trabalhador com qualidade, com fiscalização, isso vai interferir no produto final. Isso não significa necessariamente, gente, só para poder deixar bem claro, que o fato de você ter direito ao trabalhador encareça o produto final. Na verdade, o que vai encarecer o produto final são as tributações que são feitas em cima da produção e, consequentemente, na importação e na exportação. Então, quando o Antônio pontua isso, é bem legal porque deixa claro para a gente o quanto também o governo, os governos em si, em todo o mundo, eles precisam participar de políticas que sejam de incentivo para que as pessoas sejam beneficiadas, não só o consumidor final, mas também quem produz, quem exporta, quem importa. Mais perguntas, Daniel, agora preparem, porque a gente vai ter que correr que essa live já está chegando no final. Parece que não, mas é verdade. O Daniel parabeniza e diz que você é fera e que você é uma pessoa super confiável para ele. Então, a gente parabeniza aqui. Obrigado. A Clotilde pergunta quais são os principais gargalos que você enfrenta hoje na logística e como você sai deles. Então, como a gente já está aí com 14 minutos para chegar ao final, às vezes elas vão ter que ser mais curtinhas, gente. Não vai ter jeito. Eu quero agradecer, vocês estão bombando nessa live, está muito legal. Quais são os principais gargalos, Daniel, assim, pontualmente? Falta de equipamentos, né? Eu falei, os equipamentos não estão vindo com a necessidade que a gente precisa para exportações. Falta de navios, né? Há omissão de navios em alguns portos, e então a gente tem que fazer uma ginástica para encontrar espaço e poder embarcar. E eu acho que o dólar estando muito alto também atrapalha nós. Eu acho que esses são os dos principais, viu? E para sair desses gargalos, uma dica de ouro. Fazer as coisas com mais antecedência, né? Se você tiver um planejamento, você souber que vai ter um embarque, mesmo que seja daqui a um mês, você já procurar se antecipar, procura nós ou algum outro parceiro, algum concorrente nosso mesmo, algum agente de carga, e procura reservar seu espaço com antecedência, porque os fretes na China, eles têm validade, então a cada 15 dias o frete sobe. Eles estão com o nível mais baixo de frete e isso não é interessante para os armadores, para os donos dos navios. Então eles estão numa campanha querendo aumentar o frete marítimo. Então, quanto antes você embarcar, melhor. Se você tiver um planejamento, você reserva, você garante o frete. Planejamento é tudo, gente. A Aniceia que está passando essa live para um monte de gente aqui. Parabéns, professora, mais uma vez arrasando no cognitivo. Gente, vocês é que são muito gentis e queridos e estão sempre conosco, nos ajudando a divulgar bons temas a respeito do mundo do trabalho. Firmino Antônio fala, a Receita Federal alterou os trâmites do desembaraço para agilizar a nacionalização com a pandemia? Ele pergunta a respeito dos trâmites da Receita Federal. Houve alguma alteração? Houve algumas facilitações, né? Se fossem produtos para o Covid, para conter a pandemia, sim, havia benefícios, sim, a agilidade na Anvisa, todo mundo estava empenhado para que o produto chegasse mais rápido, fosse liberado a carga mais rápida. Tivemos problemas também por conta da pandemia, de fiscais que não estavam indo trabalhar, todo mundo em home office, cargas que às vezes caem para conferência física e demorou 30, 40 dias. Nós tivemos clientes com essa dificuldade também. E gerou despesas extras, a demurrage que a Marcele estava falando, foi um desses problemas. O rapaz já teve problema com o atraso da liberação da sua carga por mais de 40 dias, teve que contratar advogado, teve que pagar aluguel do container, que é a demurrage. Enfim, tem coisas boas e tem coisas ruins. E tem coisas que fogem ao nosso controle, que são todo mundo, todas as pessoas em casa, a carga para a conferência física, sem poder conferir. Enfim, tem que cada um ter bom senso e entender
e absorver o custo, né? Cada um teve que arcar com o seu prejuízo. Muitos prejuízos nesse período de pandemia, né? Não é, Daniel? Teve. Bitpri está colocando aqui, ó. Já trabalhei com a MS, empresa excelente. Então, gente, várias pessoas recomendando. Márcia Ribeiro coloca operador logístico, que é aquela situação que você estava colocando toda da estrutura, é porque eu já estou lendo as mensagens anteriores. ZMM Rocha pergunta, Daniel, como você avalia a importância da classificação de mercadorias em todo esse processo de exportação, de importação, melhor dizendo? E aí agora as perguntas vão ter que ser respondidas rapidinho, faltando 10 minutos para a gente encerrar. Essa classificação, ela é mundial, né? Ela é o NCM e ela começa lá na China e é uma classificação que tem que ser muito bem estudada, muito bem correta, né? E nós fazemos esse serviço lá no escritório também, nós temos nossos despachantes lá, o Carlos talvez esteja aí online assistindo a gente também, e ele faz todo esse serviço, o Carlos e a Andréia, do nosso setor de importação. E conferir, muito embora o chinês, o americano, o europeu passe a uma classificação, o despachante ele não vai simplesmente aceitar o que foi passado, ele vai conferir, ele vai ver se está correta e vai orientar, né? Porque em cima da classificação tem impostos e se você fizer algo errado, que não condiz com o que a Receita acha que é o correto, você vai pagar multas e, enfim, vai ter sérios problemas. Vou passar aqui agora para os elogios. Pamilinha, AMS parceirão de décadas. Saudade, o pessoal está se vendo aqui na live, coisa boa. Aniceia foi porque tem curso. Um beijo, Aniceia, sempre muito querida. Márcia Ribeiro coloca que não contratar o seguro é um risco. O Edinaldo Moura pergunta, na área de construção civil tem importado mais? E aí, sim ou não? Nesse momento, não. Mas eu acho que vai melhorar muito. Vai voltar. O mês de junho já foi muito bom, né? E que bom. Eu acho que a tendência é agosto começar a deslanchar. Clotilde pergunta, muitas empresas demitiram algum de seus colaboradores. Nesse momento, como sua empresa se colocou? Demitiu alguém, Daniel? Está todo mundo junto? Nós tivemos, sim, duas baixas no nosso quadro, mas não foi nada por causa da pandemia, foram causas pontuais, mudanças de estratégia. Graças a Deus, conseguimos segurar toda a equipe e esperamos crescer, esperamos contratar, inclusive. Que bom. Aliás, Firmino Antônio, aliás uma delas já foi contratada, já foi reposta e muito em breve a gente vai crescer e a gente vai contratar mais gente. Excelente notícia, né? A gente quer notícia sim sempre. Firmino Antônio coloca, sem contar os impostos em cascata na hora do desembaraço, que encarece demais o produto importado. Ele pontua que, além de todos os desafios, ainda tem isso. Sim. Live muito boa, Dinho Marisol nos parabeniza, obrigada. Rodrigo Vailan, que é um advogado tributarista, trabalha em uma grande empresa no Espírito Santo. Pamilinha, Daniel é fera, parabéns pela live, show, muito obrigada, agradeço também em nome do Daniel, ótima live, Andréa Barbosa, sugestão voltar com esse tema e com o Daniel outro dia. Na importação, Jovita 7 pergunta, na importação houve aumento de solicitação de emissão de certificados de qualidade da carga, dependendo da origem do produto ou a legislação brasileira não teve alteração na exigência dos certificados? Por conta da pandemia, não notamos acréscimo nesse quesito, não. Várias pessoas pedindo segunda parte da live, essa live que tem que ter a parte 2. Gente, hoje a gente não vai fazer, aliás, mas a gente de repente pode trazer o Daniel de novo. Com certeza, nossa, e você falou que ia ter assunto para no máximo 20 minutos, aí faltam 6 para a gente terminar 1 hora. Sumaia diz aqui, parabéns, ótimo tema, muito obrigada. Sugestão sempre de quem nos assiste. Cadu coloca, Daniel, muito bom, compartilhe sempre mais e mais de seu conhecimento com todos por aqui. Parabéns pela live, top, top. Marielle também nos parabeniza. O Firmino Antônio, choveu taxinha de urgência, né? Pergunta dele, um kkk depois. Vamos responder rápido para a gente não se embaraçar.
Não, não. Está... A gente procura trabalhar da maneira correta e evitar esse tipo de situação. Não, Muito não é uma bom. boa prática, não é uma boa prática. Ótimo, ótimo, excelente. Edinaldo fala, está sendo top essa live, esse bate-papo com o Daniel, ele é referência sobre o assunto. Olha, gente, a gente só traz gente de qualidade nas nossas lives aqui. Sumaia fala, Daniel, excelente profissional e ser humano. Muitas parabenizações, Bitpri, Carlos, excelente profissional. Parabéns, Amslog, toda a equipe show. Excelente live, diz Márcia Ribeiro, muitos esclarecimentos. Jovita, excelente live, bate-papo muito bom. Firmino Antônio, trabalhei já na Jazz do Brasil, Daniel. Você conhece a Jazz do Brasil? Conheço, Firmino conheço. Antônio, que foi... Isso, ótimo. Evans May, é isso mesmo? Se não for, gente, me perdoa. Parabéns pela live, muito conhecimento adquirido. A MS, time top demais. Nossa, gente, que bacana. Danis, parabéns, Daniel, boa live. ZMM Rocha, Daniel, obrigada, foi muito contributiva a sua live. Parabéns para você, Karine, pelo tema. Muito obrigada. Obrigada a vocês que fazem da live um sucesso. E dos convidados, eu sou só uma mediadora. Alves fala aqui pra gente, parabéns, Daniel e Karina, muito obrigada. Edna também coloca, parabéns, Daniel, superando a timidez, Edna Moreira, é da família, com esse sobrenome. Então, Daniel, para a gente fechar, que a gente já está finalizando, 4 minutinhos para a gente finalizar, eu queria que você falasse assim, os teus contatos, eu quero te agradecer demais por você se dispor a estar conosco numa sexta-feira. Lembrando a todo mundo que nós continuaremos as nossas lives às sextas-feiras ainda no mês de agosto, mas em setembro nós vamos mudar o horário e talvez o dia da semana. Bem provável que o dia da semana seja na terça ou na quinta e o horário seja 8h30 ou 9 horas, mas a gente vai continuar com as nossas lives, que se tornaram um grande projeto e muita gente pediu para que eu continuasse, então eu vou continuar. E tem bastante gente boa vindo por aí também, no nível de todos que já passaram por aqui. Daniel, deixa os seus contatos rapidinho, faltando 3 minutos, para o pessoal poder te encontrar nas redes sociais e te mandar o e-mail, eu já coloquei aqui. Obrigado pelo convite. Realmente eu superei minha timidez, não foi fácil. Meu e-mail é daniel@amslog.com.br. O celular é 13, o prefixo 981515751. Obrigado pela participação de todo mundo, pelas perguntas, pelos elogios. Agradecer a minha equipe, que realmente ela é sensacional. E alguns, acho que a maioria deve estar aí assistindo. Ó, nós temos que coisa boa. Acho que tem bastante gente nossa aí. Coisa boa. A Márcia Ribeiro finaliza aqui a nossa live com uma pergunta. É importante ter um contrato bem alinhado em aquisições? Para a gente fechar, 1 minutinho. Com certeza, com certeza. Tudo que é planejado e é bem estudado tende a ter uma boa finalização. Maravilha. Olha, gente, eu quero agradecer mais uma vez ao Daniel, que se dispôs a estar conosco hoje, a todos vocês que estão conosco até agora e muitos que já nos acompanham. Quem não conhece meu trabalho, Karino Showa, @CarioShowa no Instagram. Nós temos lives todas as sextas-feiras, às 20h30. Semana que vem nós teremos mais um convidado. Teremos uma pessoa que vai falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que é o Eduardo. Ele é dono de uma empresa de compliance e treinamento em São Paulo. Ele vai estar conosco falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e as mudanças que vão impactar no mercado de trabalho. Muito importante esse tema. E esse domingo agora, nós vamos falar na nossa filosofia de boteco, viu, Daniel? Que a gente tem uma live aqui no domingo que é só para bater papo. É meia horinha de papo no domingo. A gente vai falar na nossa filosofia de boteco sobre a avareza, mais um dos 7 pecados capitais. Você tem mão fechada? Não gosta de gastar? Ou será que você é uma pessoa econômica e planeja? Se você quiser descobrir se é uma pessoa econômica ou se fecha a mão e consegue chegar até a África com um punhado de areia sequinho, assiste a gente no domingo às 18h30 que a gente vai estar lá filosofando de boteco. Daniel, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Eu agradeço a todas as participações,
todo o bate-papo que a gente teve aqui e que a gente tenha conseguido mostrar para vocês que mesmo quando se trabalha com algo tão complexo como o comércio exterior, as mudanças no mundo de trabalho também acontecem. Afinal de contas, o mundo do trabalho mudou e agora? A gente tem que pensar nisso. Daniel, muito obrigada. Obrigada à sua família que disponibilizou, às famílias que sempre disponibilizam meus convidados às sextas-feiras. E agora, relaxa, parabéns, você superou a timidez. Bem-vindo ao mundo das lives. Quero ver você fazendo muitas lives aí pelo seu perfil. Um beijo grande, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Cuidem-se. E ó, domingo eu espero vocês. E sexta-feira que vem também. Tchau, tchau. Tchau.